Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Cláudia Fernandes, sou da área de marketing da SICA e a gente está aqui para falar sobre mais um webinar, mas antes de a gente começar, eu gostaria, por favor, para quem já está conectado, que use a caixa de bate-papos e sinalize se vocês estão me vendo, se vocês estão me ouvindo bem, por favor. Essas confirmações elas são bem importantes para a gente dar continuidade ao nosso evento. Vocês podem usar a caixa de bate-papos. Ótimo. Obrigada, Monique, Robson. Ok, boa noite, muito obrigada. Então, a gente já pode começar. Vou pedir, por favor, para o Roberto e para o Marcos ativarem suas câmeras. Eu vou fazer aqui a abertura. Então, vamos começar. Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos ao webinar Especialistas ao Vivo da SICA. Eu sou a Cláudia Fernandes, como eu disse, gerente de marketing da SICA no Brasil. E com uma agenda focada em tendências, inovação e sustentabilidade, especialistas, educadores, projetistas e consultores são convidados para conversar diretamente com os agentes do setor da construção civil para promover um ambiente de reflexão, bate-papo e esclarecimento de dúvidas. E para falar hoje sobre o tema Tecnologias e Boas Práticas na Impermeabilização de Coberturas Industriais, contaremos com a participação do engenheiro Roberto Costa e do arquiteto Marcos Mello. Então, eu vou apresentá-los para vocês. O Roberto Costa, ele é engenheiro civil, membro da Alcompat Internacional, pós-graduado em patologias nas obras civis pelo Instituto IDD, especializado em técnicas avançadas para o diagnóstico de manifestações patológicas em estruturas e materiais. Ele foi formado, inclusive, no México. Boa tarde, engenheiro Roberto Costa. Por favor, ative o microfone. Boa tarde a todos. É um prazer muito grande estar aqui com vocês e poder compartilhar de um pouco da nossa vivência, da nossa prática em boas obras, com todos aqui presentes. Sejam bem-vindos. Legal. Muito obrigada. Agora eu vou apresentar aqui o nosso especialista da SICA, arquiteto Marcos Mello, formado pela Faculdade de Belas Artes de São Paulo, atua no Departamento Técnico da SICA desde janeiro de 2018, especialista em desenvolvimento de produtos na área de coberturas industriais, coberturas metálicas, policarbonato, mantas sintéticas e membranas líquidas, e revestimentos de alto desempenho para pisos industriais, epóxis, uretanos, poliuretanos e cimentos, entre outras tecnologias. Professor especialista convidado do IDD no curso de pós-graduação em tecnologia da impermeabilização. Atuação na área técnica, comercial e de desenvolvimento de mercado em produtos para construção civil desde 1993, tendo atuado profissionalmente em grandes empresas do segmento da construção civil. Boa tarde, arquiteto Marcos. Muito boa tarde, Cláudia, amigos que estão aqui nos acompanhando, agradeço. É uma satisfação estar de volta aqui para fazer webinários que são muito importantes na nossa área, para que a gente possa fazer um intercâmbio de conhecimento. É um prazer também estar aqui em presença de todos, principalmente na presença do Roberto, que é um parceiro nosso, um amigo, de anos de parceria com a SICA. Tive o prazer de conhecê-lo, a sua atividade técnica e profissional, não só do Roberto, mas de toda a sua equipe. E a gente sempre parabeniza eles pelo trabalho que vem desenvolvendo no mercado da construção civil. Muito obrigado a todos e que possamos aí fazer um ótimo evento, aprender um pouco aí com o nosso amigo Roberto. Com certeza. Agora eu vou pedir uma gentileza para a gente não ter microfonia. Quem estiver falando fica com o microfone aberto e quem não estiver deixar o microfone fechado. Roberto, se você quiser já ir compartilhando a sua tela, pode ficar à vontade, enquanto isso eu vou dando as dicas aqui para o público. Quem está conectado, vou pedir para que vocês usem a caixa de bate-papos.
para colocar as perguntas, né, ao final das apresentações. A gente vai fazer um momento aí de debate e perguntas e respostas com especialistas. Eu vou fechar minha câmera porque eu vou ficar aqui moderando o bate-papo, mas vou estar aqui o tempo todo apoiando vocês. Então, desejo um ótimo evento e, por favor, fiquem à vontade com a caixa de bate-papo. Obrigada. Boa noite. Obrigado, Marcos. Boa noite, Marcos. Obrigado pela apresentação. Realmente, né, é um prazer enorme estarmos juntos e compartilhar algumas das nossas experiências, né? Eu parto do princípio que uma boa prática de princípios da impermeabilização, elas partem da apresentação da solução para o cliente, né? Um estudo adequado, a escolha dos materiais, das soluções, enfim. Essa, para mim, já é o princípio, né? Aí, apresentando um pouco da Econ hoje, a Econ é uma empresa que foi fundada em 2002, né? Nós fazemos um diferencial no mercado, apresentamos soluções com relação à parte de coberturas, impermeabilizações e proteção de uma forma geral de estruturas de concreto, né? Desde a parte de reforço, recuperação, impermeabilização, enfim. Eu queria falar hoje um pouco sobre a parte de sistemas de impermeabilização de coberturas, que é o tema do nosso webinar, né, as boas práticas, e falar de membranas líquidas e de mantas de PVC. Seria o nosso tema principal de abordagem, né? Dentro das membranas líquidas, nós temos aí algumas que são as acrílicas, as híbridas e as membranas de poliuretano, né? E os comparativos em termos de vantagens, durabilidade, questões de flexibilidade, parte econômica, produtividade, todos já conhecem. Então, seria mais uma abordagem de uma forma bem geral, né? E os materiais, esses materiais que a gente vai falar um pouco, seria o Sica Fio Rápido, né? O Sica Reflex Pro, o 612, que é o Cicalastic, e o Cicalastic 701. Dentre eles, esse último produto é um que apresenta uma resistência a ataques químicos, ele tem uma resistência a um material alifático, então ele tem uma resistência também ao vez, e é um material onde você tem uma cobertura que apresenta a corrosão por particulados de lactose, enfim, ataque por processos na fabricação de temperos, também é um produto que apresenta uma boa resistência nas coberturas e temos aplicado como um top coat para resistir exatamente a esse tipo de agressividade que nós encontramos no meio dessas coberturas industriais, né? Falando um pouco dos acessórios, ou seja, do que compõe o sistema de aplicação, sistema de impermeabilização, nós temos um estruturante, que é o Sikaflex 70, isso nós aplicamos eles nas junções das coberturas, das telhas, nas sobreposições. O primer, para poder fazer um selamento, né, dessas telhas com um selante de poliuretano, no caso aqui a gente está apresentando o Sikaflex Construction. E em algumas situações nós temos também a oxidação das telhas. No caso de oxidação de telhas, você fazer a aplicação de um poliuretano direto nisso vai seguramente provocar, gerar essa oxidação, essa camada desse hidróxido de ferro nas telhas e muito provavelmente gerar o desplacamento, né, da pintura que foi aplicada. Então, o Permacode 1705 é um primer, onde ele tem na sua composição corrosão, ele tem um inibidor de corrosão no material. Então, um primer excelente para ter os telhados metálicos que apresentem corrosão. Tudo isso também vale apresentar que é necessário você fazer um controle tecnológico durante a sua aplicação. Quando nós fazemos as nossas aplicações, nós procuramos utilizar um equipamento, que é o Tramix. Esse equipamento ele vai nos dar a umidade relativa,
ponto de orvalho, o teor de umidade do substrato e a maior parte dos impermeabilizantes, em caso de poliuretano, em caso de epóxi, eles têm uma tolerância limitada à questão da umidade quando superior a 4%. E se você não observar o ponto de orvalho, você pode ter delimitação, delaminação entre as aplicações, a formação de bolhas. Isso vai prejudicar não só a questão do poliuretano, como também, se você for fazer um reforço com fibra de carbono, aplicação de um sistema laminado com epóxi, com poliuretano, enfim, é necessário ter isso. O pirômetro é um outro aparelho simples, outro equipamento que nós utilizamos, porque em dias de sol acentuado, uma telha metálica ela pode chegar próximo a 75, 77 graus a temperatura dela. Então você imagina que você vai promover, fazer uma limpeza, mas quando você faz a aplicação de um poliuretano, ou seja, uma membrana de acrílica, ou enfim, você não se preocupa com a questão da temperatura do substrato, você vai ter uma aceleração no post-life, na mistura, na cura do produto. Isso vai representar uma perda muito grande com relação a não só a produtividade, mas também a qualidade do sistema aplicado. Tá? Os equipamentos normalmente utilizados durante um sistema desse, um sistema de aplicação sobre coberturas, nós procuramos fazer um hidrojateamento, procuramos fazer uma limpeza correta, tirar toda a parte de sujidade da estrutura, dos contaminantes, que num ambiente industrial extremamente severo. Para isso você pode utilizar-se tanto da lavadora quanto de uma esmerilhadeira, uma escova de copo. As telhas normalmente elas estão permitindo a abertura quando você tem uma ação de intemperismo, uma chuva. Então utilizamos um reduktador para poder unir essas telhas, um misturador para garantir uma mistura mais homogênea, independente que o produto seja monocomponente ou não. É imprescindível você utilizar um misturador mecânico para que você possa homogeneizar essa mistura, claro, controlando sempre a velocidade, a questão da rotação por minuto, porque senão o efeito pode ser contrário, você pode incorporar ar à mistura e com isso você tem problemas na sua aplicação. Alguns desses materiais você também pode fazer aplicação através de um airless, controlando sempre a distância, a diluição do material, para que você evite dispersão. Em uma ação de vento, você pode perder até 30% do material aplicado através de um sistema de airless, se você não tiver com uma proximidade, se você não tiver com um prolongador para que o substrato esteja mais próximo do equipamento, enfim. E com isso também tem uma série de problemas, que você pode sujar algum veículo ao lado, alguma vidraça enfim, uma série de problemas que você pode ter. Um aplicador de silicone para que nós possamos fazer a aplicação do selante e assim servir de cama ou de calafetação, e rolo, pincel, brocha, são todos componentes para você poder fazer uma boa impermeabilização. A correção, no caso aqui a gente se refere a telhas metálicas, e uma telha metálica normalmente apresenta um vazamento através de um corte, uma perfuração, equipes de para-raio, antenistas, ou mesmo as pessoas que caminham sobre um telhado metálico não têm a preocupação de poder colocar uma madeira, alguma coisa para que isso possa distribuir as cargas. Então as cargas são muito pontuais, onde você tem um selamento, uma abertura, e com isso uma série de problemas. A gente vê aí uma cumieira metálica também, onde a boa prática seria fazer uma calafetação dessa junção para que você impeça a entrada de água. Se você entrar simplesmente com a impermeabilização, você não consegue uma boa calafetação. Assim como você fazer a correção de todos os cortes, parafusos, cortes da telha, o selamento também da cabeça de parafusos é algo imprescindível, tá? Para evitar a entrada de águas, isso com o selante de poliuretano.
A aplicação do reforço, no caso do Sikaflex 70, que é um TNT, para que você faça reforço das junções, de todas as junções do telhado, tá? Para que você possa ter um bom resultado da sua impermeabilização. A gente observa aqui sobre um telhado, né, um telhado industrial, onde foi aplicado um poliuretano expansivo e muito provável uma membrana acrílica para proteger esse poliuretano expansivo, e nós estamos fazendo a remoção desse sistema para posteriormente fazer a aplicação de um novo sistema impermeabilizante. Aqui a gente apresenta um detalhe genérico de aplicação, né, onde você vai promover a limpeza, entrar na sequência com um primer do poliuretano, no caso 612, existe uma diluição de 10% com solvente, né, adequado para PU, se for um material de membrana acrílica, uma diluição com água, e a sequência seguinte, que seria a aplicação do produto, o estruturante. Isso é determinado o consumo através de projeto ou através do próprio aplicador pelo seu feeling, né, de aplicação do sistema, ok? Aqui são uns cases de obra de membranas líquidas, né, na indústria. O caso aqui em que eu cito é uma das unidades da Nestlé, de São José do Rio Pardo, né? E nós fizemos a remoção de poliuretano e entrou exatamente essa questão de executar o hidrojateamento, fazer um bom lixamento, selamento de todas as cabeças, verificar cortes nas telhas, reforço das junções. E a gente observa depois o resultado, né, final. E eu chamo a atenção para o detalhe da última foto à direita aqui da minha tela, que é onde você vê aí uma torre, são duas torres. Essas torres nós fizemos a aplicação, fizemos o selamento vertical das junções das telhas, os selamentos horizontais, até para impedir também a entrada de insetos, ok? E o desafio aqui num sistema como esse, uma aplicação vertical, é aplicar o produto. Ele tem uma tixotropia onde ele vai escorrer, né? E nós utilizamos aqui um produto chamado Extender T, e o Extender T ele vai tornar o produto tixotrópico, a membrana de poliuretano, para que você faça a aplicação numa superfície vertical e você não escorra o produto, né? Para que você tenha uma aplicação bem uniforme e homogênea também, ok? Alguns sistemas de aplicação para as lajes de concreto, né? Você fazer a correção das juntas e correção de trincas e fissuras, e o tamponamento de todas essas partes, observar a questão de caimentos para os ralos dos sistemas de drenagem. Isso é extremamente fundamental, principalmente quando se fala em impermeabilização de base acrílica, tá? Não é recomendado uma proteção mecânica sobre acrílico. No caso do poliuretano é possível fazer, mas a boa prática e você fazer os direcionamentos obedecendo o que é específico em norma, que seria pelo menos 1% de caimento, é essencial numa boa prática de execução, né? A limpeza de partículas, de areia, promover uma boa limpeza, seja por varreção, seja por hidrojateamento. Cuidado com o hidrojateamento, porque se você molhar o substrato, você vai ter que ter um tempo de cura maior, aguardando, fazer um controle tecnológico para saber o teor de umidade do substrato, para que você não aplique um poliuretano ou um uretano, ou enfim, uma série de produtos que podem gerar não só desplacamentos, mas como formação de bolhas, delaminação, como já havia dito. Um detalhe genérico também, onde nós aplicamos novamente um 612, que é uma membrana de poliuretano pura, uma industrial, né, em uma dos nossos clientes. E aí você tem a situação de primer diluído com solvente, camada estruturante e o consumo, mais uma vez eu falo, de definição em projeto ou pelo feeling do próprio aplicador, ok? Um case de obras de membranas líquidas em residências. A primeira foto da tela, ela
ela refere-se a uma cobertura onde tem uma piscina e o cliente resolveu fazer um espelho d'água de 10 centímetros em toda a sua cobertura. Você saía da residência, da sala, e automaticamente você estava com os pés dentro da água. Muito assim, é muito bom, muito legal essa obra, né? Embaixo uma piscina. Essa piscina são 250 mil litros de água, onde nós fizemos toda a recuperação estrutural, fizemos o reforço, né, correção de trincas, aplicação da membrana líquida de poliuretano, no caso 612, tela dupla, aspersão de areia na última camada. E, além disso, como apresentava muitos problemas de infiltração dessa piscina, de vazamentos, toda a estrutura, essa piscina é uma piscina suspensa e ela apresentou degradação completa da estrutura das armaduras, e com isso nós fizemos reforço com fibra, uma série de coisas, mas isso é um outro assunto. Exemplos de acabamento com membranas líquidas, aqui a gente pode observar que isso é uma boa prática, né? Na verdade, nós fizemos um reforço de uma tubulação emergente, um sistema de exaustão. A laje foi impermeabilizada com PVC, vocês conseguem observar o detalhamento, e a base, nós fizemos o selamento com poliuretano, né, com selante, e depois a aplicação dos 612. Com isso você consegue garantir a estanqueidade do substrato, do sistema impermeabilizante. Um outro exemplo de uma tubulação emergente também, um canta uma platibanda onde nós fizemos a remoção na altura determinada, entre 20 e 30 centímetros. Embutimos a impermeabilização como estruturante, o poliuretano, no caso 612, e depois na sequência areia, proteção mecânica, enfim. Você vê uma laje industrial, né? Essa laje industrial, ela existia esses suportes metálicos emergentes, e fizemos uma impermeabilização com manta de PVC, e também fizemos umas caixas, um grauteamento e a impermeabilização com poliuretano. Isso é uma boa prática, né, de finalização, né, do sistema para o cliente, né. A gente faz uma apresentação do sistema da manta de PVC, quais são as vantagens. Isso é mais uma característica técnica que depois o Marcos pode abordar de forma melhor os campos de aplicação, mas você pode aplicar em reservatórios. Nós fizemos algumas aplicações em tanques cisternas, torres de resfriamento também, e, enfim, é um material que você tem certificação LEED, é fácil a aplicação, hoje tem alto índice de refletância, e sem contar que fica um trabalho estético muito bonito. Os tipos de materiais, né, que também deixo por conta do Marcos, nosso amigo, fazer uma apresentação do Cicaplan, o Sarnafil 327 e a manta de detalhes, né, onde cada uma tem a sua característica e a sua forma, né, de atuação, de aplicação, enfim. E todos os produtos possuem alto índice de refletância, tá? Os equipamentos utilizados durante uma solda, durante a execução de um sistema de impermeabilização com PVC, são sopradores, né, manuais. Você tem um rolo de pressão de silicone, você tem um equipamento automatizado, um robozinho que nós chamamos, onde você aumenta o índice de produtividade e os bicos para a solda. É imprescindível você fazer um controle tecnológico da sua aplicação. Nós partimos do princípio que, embora é citado em normas, você fazer um controle tecnológico através de um teste de estanqueidade por 72 horas não te assegura que você não tenha vazamentos, tá? Você pode ter um furo, você pode ter alguma falha no teu sistema, ele vai percorrer essa água e ele pode demorar algum tempo, às vezes, talvez até alguns meses, né? Dependendo do volume desse vazamento, e você não pode afirmar isso através de simplesmente um teste de estanqueidade. Então, o detector Holiday de varredura é um sistema onde você faz uma
vai passar sobre o teu sistema impermeabilizado, as tuas junções, verificar se não houve furos, né, perfurações no teu sistema. Isso pode ser aplicado tanto com manta asfáltica, com PVC e até mesmo com sistemas laminados, onde você vai identificar bolhas, enfim. Essa é parte da execução desse sistema e do controle tecnológico com um equipamento desse é imprescindível. Os acessórios de fixação, né, o Sikaplan metal tipo S, ele vem em chapas, nós fazemos cortes em guilhotinas, e isso é muito peculiar numa obra. Você precisa identificar os pontos onde você tem que fazer o arremate. Assim como você vai fazer uma aplicação de um sistema onde você faz sulcos de ancoragem, você também necessita do metal sheet. Para quê? Para que você faça a termofusão e a fixação mecânica em torno de equipamentos bases, como nós mostramos no slide anterior. A questão da fixação do sistema, você pode utilizar tanto a pistola tipo Valsiva, Hilt, âncora, enfim, e com os pinos, né, e a pólvora, e assim também utilizar os sistemas de fixação com parafusos da EJ e outros fabricantes, né. O importante é garantir que você faça um ensaio de arrancamento e que isso tenha uma resistência à fixação, tá? Para que você não tenha problemas com ventos, com ação de intemperismo e a tua cobertura se desprenda. São alguns acessórios de detalhamento, né? Esses acessórios são acessórios comerciais e isso pode ser adquirido, né? Conforme projeto. Os detalhamentos de canto, de tubulações emergentes, de sistemas de ralo, enfim, são todos acessórios comerciais. Assim como a definição de uma aplicação de um sistema de manta de PVC, se você tem uma passagem de pedestres sobre uma laje, equipe de manutenção, seria ideal a aplicação do Sikaplan Walkway, tá? Ele tem um pouco mais de espessura, onde vai se gerar uma característica antiderrapante, né? E além de te reforçar os caminhos de ruas sobre o teu sistema, impedindo assim um desgaste precoce ou até mesmo a queda de ferramentas e a passagem de carrinhos que possam prejudicar ou perfurar o sistema, né? Nós apresentamos aqui alguns acessórios de isolamento, onde você tem os painéis de GPS, XPS, PIR, PUR, lã de rocha, enfim. Você tem algumas situações em que a estrutura metálica, uma telha metálica trapezoidal, e é necessária a aplicação do perfil da telha, e aí a definição do melhor sistema, o que não propaga chama, menor peso, menor custo, fica mais a critério do projeto, né? E a camada separadora drenante, onde você evita essa questão de condensação, faz uma separação. Você pode ter alguma areinha sobre uma laje e esse geotexto vai te permitir uma amortização e evitar perfurações precoces, perfurações básicas, né, sobre o sistema. Então, é imprescindível a utilização de uma manta de geotexto. Uma informação de comparativo, né, de performance técnica entre o PIR, a lã de rocha, o EPS, enfim. Para que se possa ter uma ideia com relação à resistência de aplicação, resistência à compressão, a questão se propaga, se não propaga chama, adequada para uso de telhados, enfim, aqui é um comparativo que nós fazemos, é um comparativo técnico, tá? Não é um comparativo referencial de preços, apenas para que a pessoa possa entender qual é o melhor sistema. Uma boa prática no sistema de aplicação da manta de PVC, como eu havia dito, a questão da fixação com parafusos ou com
com aquela fixação de pólvora, né, tipo a Valsiva, é estabelecer que no caso de um telhado metálico, você precisa que o teu parafuso ele tenha um comprimento de ancoragem mínima para dentro da tua telha, da tua chapa metálica, de pelo menos 3/4. Quando nós falamos de um concreto estrutural, é necessário que esse parafuso entre na estrutura pelo menos 1,5 polegadas. Em madeira, 3/4. E aí você vê o isolamento, o sistema de fixação e o parafuso fazendo a ancoragem do sistema. Isso é imprescindível a se atentar para esse detalhe, assim como o distanciamento também das fixações, né? Não adianta querer fazer uma economia e aplicar a cada 1 metro, a cada 2 metros, porque seguramente você vai ter algum problema depois, quando ocorreu uma questão de intemperismo, uma chuva muito forte, com ação de ventos, né? Coisa que hoje no Brasil a gente tem mais enfrentado, né? Preparo do substrato, tratamento de juntas e correções, a gente observa aqui o desplacamento, algumas juntas, aquelas juntas de trabalho, juntas que são preenchidas hoje muitas vezes com asfalto, oxidade, areia, e nós vamos entrar com ou impermeabilização com a membrana de poliuretano, que requer um pouco mais de cuidados. Nós fazemos o preenchimento desses sulcos com argamassa, entramos com um corte, com uma quita, fazendo uma junta cerrada para você permitir a trabalhabilidade, né, e as tensões focadas para esses pontos. E na sequência fazemos o preenchimento desses sulcos com poliuretano, um selante e a aplicação do sistema de impermeabilização. Recuperar a questão dos desplacamentos com argamassa de cimento, areia, isso vai muito do que hoje você tem na sua obra, 1/3, 1/6, isso é definição do próprio profissional. A questão das caídas, né, os direcionamentos para os ralos também é algo importante, como nós já vimos mencionado. A questão da limpeza extremamente fundamental. Se você tiver um substrato contaminado com óleo, com agentes de cura, enfim, com desmoldantes, tudo isso é prejudicial para o teu sistema de impermeabilização. Então, o controle tecnológico do teu substrato é algo imprescindível na aplicação. Eu havia falado naquele slide anterior, na apresentação, aqui a gente consegue ver na imagem à esquerda que existe uma impermeabilização com manta asfáltica, a questão dos suportes emergentes, então uma caixinha de madeira, um grauteamento. Na sequência, nós passamos na área perimetral a chapa colaminada e o selamento e a aplicação de uma impermeabilização com o Cicalachic 612. Com isso, você consegue garantir esses pontos, que são os pontos mais críticos no sistema de impermeabilização, que eles estejam completamente estanques. Isso é de extremo cuidado durante a execução de um trabalho como esse. A instalação do sistema das chapas colaminadas, né? Como eu disse, vai de detalhamento. Você observa na faixa da esquerda a fixação com parafuso, né? Parafusos mecânicos. Isso também pode, em algumas situações, você fazer a colagem com epóxi, tá? Agora, quais são os cuidados? Você vai fazer uma termofusão com o PVC, algo em torno de 450 graus. Você vai fazer uma termofusão para um TPO, é em torno de 600 graus. O epóxi não resiste a isso. Então, eu posso fazer? Pode, claro que você pode. Se você tiver a possibilidade de fazer a termofusão, fazer o recorte, o detalhamento, a termofusão na chapa colaminada e você não utilizar mais o soprador térmico, você pode somente encostar na sua superfície e você fazer a colagem, aquela afetação com adesivo epóxi, porque você já não vai utilizar calor, né? E com isso você tem um bom resultado. O posicionamento da manta do geotêxtil, né, serve de camada de proteção, amortização, é uma camada drenante para que você possa evitar a questão das condensações na face inferior da
tua manta, né, aplicada no teu sistema de PVC. O posicionamento do PVC é algo extremamente importante. Assim como a gente vê em algumas situações como referência, onde você pega um telhado de fibrocimento, seja qual for o telhado, você vai colocar no teu ângulo de inclinação a telha sobreposta a outra no sentido em que percorre a água e nunca no sentido invertido. Ou seja, a tua telha ela tem que permitir o escoamento da água sem que ela faça um empoçamento, sem que ela encontre dificuldades ou barreiras físicas. Se você fizer um posicionamento em uma laje, em um telhado, onde a sobreposição da manta de PVC ela não obedeça o sentido do escoamento da água, você vai ter empoçamentos, você vai ter acúmulo de materiais orgânicos. Então, nós já chegamos a verificar em algumas obras situações semelhantes a essa, tá? Então, o alinhamento, a solda, você ter essa preocupação com relação aos cortes, para que não fique torto, para que não fique uma péssima apresentação, isso também é muito importante, né? E os distanciamentos das fixações, como eu havia dito, hoje as fixações médias elas são fixas a cada 30 centímetros, em média, mas isso pode ser que seja menos, pode ser que seja um pouco mais, não muito mais. Atentem não pela economia do sistema de fixação, mas que seja você tenha uma garantia para o teu cliente de que durante uma ação de ventos isso não venha a se desprender, né? E a execução dos detalhamentos, como eu havia dito, existem materiais comerciais e existem os materiais que são moldados na obra. A gente consegue ver uma margarida feita com a manta de PVC e, na sequência, você instalar um anel de vedação. Se você observar a foto lá da direita, tem uma tubulação emergente muito próximo à parede, e com isso nós fazemos o envelopamento da manta de PVC, depois a fixação com uma abraçadeira tipo rosca sem fim em aço inox. Isso também é extremamente importante. Nós não podemos imaginar em economia em um ambiente industrial e colocar simplesmente uma abraçadeira galvanizada. A utilização de uma abraçadeira de aço inox é extremamente importante. Então nós vemos aí um detalhamento moldado em loco de um selamento de uma tubulação emergente, né, de água pluvial, enfim. Isso também é a questão de você ter uma boa prática durante a execução, é a preocupação com você fazer o melhor, em você ter um melhor acabamento, em você não poupar a sua equipe com relação a esses detalhes de execução que são extremamente importantes. O selamento das terminações é outro fator extremamente importante. Não adianta uma manta de PVC, não adianta um sistema muito bem feito se você não se preocupar com os arremates dela. A aplicação de sistema de poliuretano para que você um selante, para que você faça as terminações, as calafetações, para que você tenha um sistema totalmente estanque. Aqui é mais um case de obra de aplicação de algumas unidades da Nestlé Brasil, todos com sistema de manta de PVC. Uma área muito interessante, esse projeto Colgate é um projeto que é um grande desafio. Existiam várias clarabóias, elas foram eliminadas e era necessário um sistema estanque, e nós fizemos o projeto junto com um grande amigo, que eu deixo aqui um abraço, que é o Langella, né? O Miguel Langella, e, enfim. E aqui são dois casos de obra, Colgate e a P&G, e onde foram feitas essas coberturas. A Colgate foi mais de 5.000 metros essa área, e a P&G próximo a 1.000 metros de aplicação com manta de PVC. Alguns cases de obra onde a gente pode ver o detalhamento. Me chama a atenção nessa obra especificamente, é uma obra em Goiânia, e essa obra ela tem muitos detalhamentos, muitas
saídas, entradas para ar-condicionado. Então, a preocupação com o detalhamento numa obra dessa é extremamente importante. A questão estética de alinhamentos, de terminações, de selamentos, senão seguramente você vai ter algum problema. Eu gosto muito desse case que nós apresentamos aqui, que a gente se refere a Brasília DF. Essa obra, ela refere-se à Embaixada da Inglaterra, né, em Brasília. E essa obra, ela foi executada com a manta de PVC, a Sarnafil 327, há mais de 30 anos. Então, na ocasião, veio uma equipe fora do Brasil para fazer esse trabalho e nós refizemos, agora tivemos a oportunidade de refazer essa obra, eu acho que foi o ano passado, ou retrasado, não me recordo, desculpe a informação evasiva, mas enfim. Nós fizemos a aplicação de uma manta de PVC, fizemos a substituição da manta, não porque ela tivesse problemas ou desgaste. Tecnicamente, ela mantinha as mesmas características técnicas. O grande problema aí eram os para-raios, antenistas que perfuraram e era possível fazer os reparos. Porém, como existia uma programação de uma visita na embaixada, eles optaram por fazer a substituição de todo o sistema, onde próximo a 1.000 metros também, 900 e poucos metros de área. Nós pegamos aqui de um amigo, né, a fonte da recuperação, onde faz uma tabela comparativa entre os sistemas, né? Mais uma ilustração para que a gente possa ter o que é uma manta asfáltica, a manta asfáltica de camada dupla, as vantagens de um sistema com uma membrana líquida de poliuretano e as vantagens de sistemas com uma impermeabilização com uma manta de PVC. Então você vai ver ali uma fotinha com um vermelho, né, que indica um grau de satisfação aí ruim, e o verde, o amarelo, onde ele vai de bom, de ótimo, né, a razoável. Então, se a gente observar o lado da manta de PVC, nós vemos tudo aí um sorriso verdinho, ou seja, ela atende boa parte das expectativas que o cliente tem com relação ao seu sistema. Okay? Cases de sucesso ainda, esse é um trabalho na Bahia, existia a necessidade de aplicar um sistema onde houvesse uma proteção da estrutura. A gente vê o grau de deterioração, o grau de sujidade que tinha nessa estrutura, que fica em uma falésia. Essa obra é linda, essa obra sim, é uma obra que eu tenho um orgulho muito grande de ter feito, ter participado. E nós fizemos a aplicação de uma pintura Elastocolor, que é o Sikagard 670W, e muito utilizado na Europa em obras, enfim, especiais, né? Pontes, viadutos, enfim. Também fizemos barras de transferências em juntas de dilatação. Havia um problema com relação, são dois palcos, um aberto e outro inferior. Fizemos injeção de poliuretano, quase 1.100 litros entre espuma e gel nessa arquibancada para impedir a percolação de água no teatro inferior, teatro coberto. Também fizemos a aplicação de um sistema nesse palco, né? Esse palco, além dele, externo, tem outro interno abaixo, mas esse palco foi aplicado autonivelante, o 326. Na sequência, também aplicamos uma barreira temporária a vapor, um primer, fizemos a correção de trincas, desplacamentos. Essa obra fizemos injeção, nós fizemos uma série de trabalhos e, depois, por final, fizemos a impermeabilização com um poliuretano alifático, que é o 359N. Então, uma obra que a gente tem muito orgulho de ter executado lá em Trancoso, na Bahia. Outros cases de sucesso, a impermeabilização da torre da Bung em Mato Grosso, em Rondonópolis. Se vocês observarem as fotos, vocês vão ver que existem sinais de umidade, de percolação de água na torre. Aí a retirada do sistema existente, a preparação, a fixação da manta de drenagem, a geotêxtil, e depois o sistema, como ficou nessa foto azul, com a aplicação de um TPO, né, do WT 4220,
da SICA. Então ficou um resultado, uma asepsia, um trabalho muito bonito, né? Também nos traz muito orgulho. Esse também foi um grande desafio em uma obra da BUNG de Rondonópolis, também a ITE de refino de óleo de soja. Se você olhar a foto da esquerda, não existe mais pasta de cimento, apenas agregado, só agregado. Foi um grande desafio gerar rugosidade, aplicar um inibidor de corrosão misto, entrar com um sistema onde apresentava reação, tolerância, né, para resistir não só o ataque químico do processo de refino de óleo de soja, como também a questão da temperatura. Então foi um trabalho muito, muito grandioso, com tela tripla de fibra de vidro de 415 gramas, um sistema que foi executado com o SICA Corovel, uma tecnologia da SICA disponível no Brasil também e na Alemanha. Aqui também é uma obra da fábrica da Fiat, da Jeep, né, da Chrysler, em Goiânia, Pernambuco, onde nós fizemos todos os tratamentos de taxas de passagem das ETS, com a aplicação do sistema Combiflex e o 63N, junto com o SICA Fluoro 61, SICA Guard 61, para resistir, no caso do 63N, a um ataque químico. A foto de baixo da esquerda, execução de injeção de epóxi para preenchimento de vazios que iriam receber uma prensa Schuller, né, para estampa, e a saída do túnel, né, de rejeitos das prensas, de retalhos, onde nós fizemos também a aplicação do Combiflex e a impermeabilização com membrana líquida de poliuretano, e depois isso foi aterrado para um túnel muito grande, né? Mais um case de sucesso, esse é a transposição do Rio São Francisco. Além da transposição, também houve o Canal do Sertão de Alagoas. Esse trecho corresponde à região de Floresta, Petrolândia, e vai a Salgueiro, Sertânia, no agreste pernambucano. E um dos maiores desafios era retirar os vazamentos que existiam nas juntas de concretagem. Nós fizemos os reforços de todas as juntas de concretagem com sistema laminado em um Icosite 101K, que é um material que tem alta resistência à abrasividade, à química, enfim, e tem potabilidade também. Além disso, fizemos todos os tratamentos das juntas com o secador Combiflex, que é uma manta aplicada sobre... Já existia lá um Fugebend, existia uma junta, e nós aplicamos esse sistema sobre elas e apresentou um resultado extremamente bom, né? Para se ter uma ideia, houve um recalque de jusante e 10 centímetros, e a aplicação do secador Combiflex garantiu que não houve vazamentos. Imaginem se tivesse desprendido, a água percorreria, carregaria o solo e seria algo terrível. Então, a torre da Batom, né, do Batom, de Chocolates Garotos, em Vila Velha, aqui nós fizemos a remoção, a impermeabilização, e entramos com o sistema estruturado com fibra de vidro, aplicação de um primer e aplicação de um epox branco, que é o epox, o Icosite 101K, né, que tem alta resistência à abrasão, enfim, e também possui potabilidade, né. Mas um case de sucesso é uma obra onde nós fizemos a recuperação estrutural, onde deu baixa resistência ao concreto, algo em torno de 17, então foram moldadas as formas, as ancoragens com resina epóxi, montagem de forma, grauteamento e, na sequência, aplicação de um reforço com fibra de carbono também. Anglo-América, onde o maior desafio, isso aí é uma mineradora na cidade de Ouvidor e Goiás, a próxima região de Catalão. A abrasividade gerada pelo Reiker na questão do minério, né, ela gera gera um desgaste muito grande da estrutura, além de todo o ataque químico. Nós fizemos o tratamento de todas as juntas, trata-se de uma estrutura pré-moldada de concreto armado para 4,5 milhões de litros.
e fizemos um esforço, a injeção com epóxi, aplicação de fibra de vidro e aplicação do 63N. Interessante, após 5 anos eu visitei essa obra e eu conseguia ver o brilho do epóxi, ou seja, a abrasão que ocorreu com a raspagem do reiki, não houve desgaste no sistema que foi aplicado, no epóxi que foi aplicado. Muito bom o resultado dessa obra. Aqui eu faço a apresentação de alguns dos nossos clientes, nossos parceiros e amigos, né? Que todo cliente para nós é mais do que parceiro, é um grande amigo. Eu agradeço a todos pela oportunidade e fico à disposição. Nós temos aí um QR Code para aqueles que se interessarem, quiser apontar o seu celular, você vai ter a apresentação de um portfólio da Econ, e eu deixo à vontade, deixo aí para um contato nosso e aguardo os questionamentos e dúvidas de todos. Eu agradeço a todos pela oportunidade. Obrigado. Parabéns, Roberto. Muito boa apresentação. Isso demonstra a capacidade técnica da Econ, né? Demonstrou o reino de cobertura e recuperação, de que a sua empresa ela é muito competente em vários segmentos, em vários setores, né? De cobertura, de recuperação. A prática de cobertura respeita do que você faz, tanto na aplicação das membranas líquidas, a membrana agradeço aí toda a sua experiência compartilhada conosco aqui. Eu vou agora falar rapidamente de uma tecnologia. Vamos passar também pelos materiais, mas eu gostaria de falar até para vocês aqui uma novidade que nós iremos trabalhar agora nos próximos meses, agora em diante, que é uma ferramenta que se chama ESCR, é uma sigla em inglês de Energy Savings Calculator Roofing, né? Que é uma ferramenta que faz um estudo, né? É um software desenvolvido pela equipe técnica da SICA, na Suíça, que auxilia projetistas, consultores e até o cliente final a tomar uma decisão de qual material utilizar em cobertura, né? Visando não só as questões ecológicas, que também tem um benefício com relação a isso, mas visando economia de energia elétrica, né? Sabemos aí que os materiais da SICA, eu vou falar um pouquinho deles aqui um pouco para frente, rapidamente também, porque o nosso tempo aí urge. Nossos materiais, primeiro, eles não têm, são de baixo VOC ou livre de VOC, né? A quantidade de solventes, não tem solvente a grande maioria deles. Os produtos destinados para roofing, para coberturas, tanto as mantas de PVC quanto as membranas líquidas, elas têm um alto poder de refletividade, né? E isso impacta diretamente na temperatura da superfície de uma cobertura. E é isso que essa ferramenta vem fazer, né? Ela colhe alguns dados, né? Ela leva em consideração, essa ferramenta vai ser trabalhada pelo departamento técnico da SICA. Então, nós vamos ter uma aproximação aos projetistas, aos consultores, aos engenheiros, aos arquitetos, né? Propor um estudo daquele projeto. Um exemplo, tem um galpão de uma indústria alimentícia ou uma indústria automobilística, que, por acaso, né, no caso, terá que ter uma preocupação com o isolamento térmico desse galpão, né? O isolamento térmico, para quê? Para ter o conforto térmico dos usuários e, às vezes, até envolve o que está sendo feito dentro desse galpão, né? Então, nós fazemos esse estudo para esses projetistas, para esses arquitetos e engenheiros, né, levando em consideração a localização
desta obra, os dados meteorológicos do local, que é dado de uma empresa que faz medições meteorológicas em todos os pontos do planeta, né? Então, aquele ponto vai ser analisado, não aquele estado, mas aquele local, né? Aquela latitude, a temperatura que a pessoa deseja, os valores de refletância que o nosso material dá, os valores de isolamento térmico que vai ser considerado o painel que o Roberto mesmo citou, os painéis isolantes, o preço do sistema comparado com outros, né? Inclusive leva em consideração os modelos dos aparelhos de ar-condicionado que aquela empresa irá utilizar, porque isso também vai fazer parte desse estudo, é um estudo técnico e econômico, ele vai fazer um comparativo econômico, tá? E o valor do quilowatt-hora daquele estado, daquela cidade, ou quanto que o cliente paga pela energia elétrica. Isso tudo é colocado nesse software, né? Ele vai fazer uma projeção, levando em consideração também a durabilidade que o material a ser empregado tem, né? Um exemplo, a manta de PVC ela tem uma expectativa de vida de 25 anos, um exemplo. Em algumas situações até mais. O Roberto citou a obra da Embaixada da Inglaterra, que estava com o material em condições perfeitas ainda, né, físicas, com 30 anos de aplicação, né, em um local de situação extrema, de insolação, é um ambiente super seco e quente, né, em Brasília. E 30 anos. Então, a gente leva em consideração este período dos 25 anos. E esse software, ele dá o seguinte, que o investimento gasto com os materiais especificados, né, mantas de PVC e os isolantes, no caso, ou então as membranas líquidas, né, esse investimento gasto, nós passamos, inclusive, esses gráficos econômicos para o projetista, comprovando que há um break-even, há um período em que, entre 4 e 5 anos, né, é o tempo deste investimento, que esse investimento será pago. Né? Os demais 20 anos de recuperação do investimento, e até paga-se ele várias vezes, né, em função da economia de energia que terá aquele galpão, aquela unidade, utilizando materiais que são refletivos, materiais que têm capacidade de isolamento térmico, no caso, e dos isolantes térmicos, enfim, o sistema. Tá? Que, evidentemente, esses sistemas fazem diminuir a temperatura superficial da cobertura, que, por sua vez, irradiam menos calor para dentro de um galpão, dentro de um edifício. Tendo menos calor dentro do edifício, é evidente que o ar-condicionado trabalhará muito menos. Eles trabalham, ligam e desligam conforme a temperatura se eleva. Então, eles trabalhariam menos e aonde teria essa economia de energia. Então, essa ferramenta, o ESCR, estamos nos preparando, estamos em treinamento, em preparação para a utilização, para ir ao mercado dos especificadores com mais esse benefício, que a nossa ideia não é vender o PVC, é vender uma solução, é vender um projeto, é vender uma ideia, né? Uma ideia que permite, evidente, economia e, enfim, em função da economia de energia elétrica, uma economia, algo econômico, né? E também uma solução que é puramente ecológica, né? Que diminui as ilhas de calor nas regiões urbanas, produtos responsáveis, produtos recicláveis, que não fazem emissão de solventes ou de baixo VOC, enfim, toda uma preocupação com a sustentabilidade também. Perfeito? Aqui,
esse sistema ele simula como se fosse um galpão gigante, ele diminui essa escala para uma questão, para um cálculo em metro quadrado. Então, tudo isso é dado em metro quadrado. Utilizando o sistema, nós teremos em metro quadrado X preço, X transmissão de calor, refletividade, o custo, tudo isso é levado em consideração. Tá? Neste caso, desse programa específico, é bom até ressaltarmos isso, ele leva em consideração materiais e cobertura. Ele não leva em consideração o edifício, evidentemente. Então, nesse cálculo, ele terá a questão da cobertura. Tá? Ou então, nós não levamos em consideração quantos de janela que tem, quanto de porta que tem, o pé direito. Evidente que isso também impacta na qualidade da temperatura de um galpão interno. Porém, é muito mais impactado pela área que pega a insolação o dia inteiro, que é a cobertura. Esse programa, ele trata da cobertura, perfeito? Quando nós falamos de um ambiente com uma região do Brasil, por exemplo, uma região quente, nós temos que levar em consideração o índice de refletância que esse material terá na cobertura, bem como que tipo de isolante térmico nós vamos usar, que espessura que nós vamos usar, enfim, para que nisso possamos fazer o quê? A redução de temperatura no ambiente interno, evidentemente. Tá? E isso também, tanto nas questões das membranas de PVC, nas mantas de PVC, a quais aqui eu estou me referindo neste slide, quanto nas membranas líquidas. Tá? Nesse caso, a membrana líquida leva em consideração muito mais a reflectância dela. E, às vezes, até há condições de utilizar, o Roberto mesmo já executou algo parecido, de utilizar um isolante térmico por debaixo, utilizar talvez uma camada separadora, algo mais rígido em cima do isolante térmico, e depois é possível até fazer uma aplicação de membrana líquida sobre ele. Tá? Neste caso, é uma membrana líquida aplicada diretamente sobre uma laje, que também traz benefícios de reflectância e diminui a temperatura dessa laje, dessa cobertura. Tá? Diminuindo a temperatura do substrato, evidente, terá uma emissividade de calor menor para dentro do edifício. Perfeito? Os nossos produtos conhecidos, né? O Sikafil rápido, que é um acrílico branco, ele tem na formulação dele, ele substitui o antigo teto frio, ele tem na formulação as microesferas, que também auxiliam na diminuição de velocidade de troca de temperatura. É evidente que ele vai demorar um pouco mais para se aquecer a superfície. Tá? Esse é o benefício da microesfera, porém, por ele ser branco, a refletividade impacta muito mais. E por falar em branco, temos o Reflex Pro, que é um produto de sucesso no mercado, que essa questão de alta refletividade e durabilidade desse branco, é um branco que dura um tempo muito maior, tá? É um misto de poliuretano com acrílico, e o sucesso do Cicalastic, bem citado pelo Roberto, que já fez diversas aplicações dessa membrana com uma durabilidade muito alta. Ela é uma cor cinza, ela não tem uma refletividade tão grande quanto o Reflex Pro, mas é um cinza claro, então tem algum benefício, muito melhor do que materiais escuros utilizados numa laje. Tá? Aí aqui alguns cases de obra feitos com membranas líquidas. Aqui uma obra com o Cicalastic no Rio Grande do Sul, o antes e o depois, vocês podem ver o benefício. Né? Aqui uma igreja em Brasília, Catedral da Baleia, é uma casca em concreto, também aplicado com o Reflex Pro. Foi feito um desenvolvimento de uma cor especial para aplicar, porque o cliente queria na cor concreto, então foi feita essa aplicação desse Reflex Pro na cor cinza. Aqui o benefício de utilizar um produto reflexivo, sobre uma telha de fibrocimento, que tem uma capacidade de receber esse calor e armazenar esse calor com ela, digamos assim.
o sol se põe, a telha continua quente, irradiando o calor para dentro de uma edificação. Simplesmente pintando ou tratando ela com um produto branco com alta refletividade, a temperatura desse substrato cai em torno aí de uns 15 graus, né? Na pior situação, às vezes até muito mais. E o benefício é quando o sol se põe, essa temperatura já está fresca, ela não fica mantendo, ela não armazena para ela a temperatura dos raios solares. Aqui, uma recuperação que foi feita num reservatório de água, onde uma membrana ardoseada, uma manta asfáltica ardoseada era aplicada na cobertura e foi feita uma aplicação de um produto de impermeabilização sem a retirada desta manta asfáltica ardoseada, ou seja, o impacto de scrappers, de descarte de lixo, nesse caso, foi até evitado, fazendo a impermeabilização por cima. E aqui um case de sucesso nosso também, uma cobertura metálica impermeabilizada com o nosso poliuretano híbrido, alta refletividade, uma área bem grande, de 25 mil metros quadrados, onde a temperatura interna desse galpão foi amenizada com esse benefício de alta refletividade. E as mantas de PVC, como o Roberto falou, alta durabilidade, 25 anos de expectativa de vida, refletividade muito grande, né? Certificada, né, no certificações LEED, o Cool Roofing Rating Council americano, aprovada pela FM Global, né? Produtos duráveis, né? E ecológicos na questão de diminuir a temperatura interna, recicláveis, não tem VOC, não tem solvente, enfim. Aqui algumas situações, alguns cases também, uma fábrica de calçados em Lajeado, feita com mantas de PVC, aí já existia uma cobertura, fizemos a aplicação por cima, sem parar o trabalho que estava... sem parar a produção da fábrica. Todo o trabalho foi feito por cima da cobertura, fazendo a fixação do sistema. O trabalho continuou normalmente na fábrica. Aqui o Colégio São Luís, a penalização de uma laje de cobertura também, um branco altamente refletivo. Esta obra citada pelo Roberto foi um ótimo case. Existia um problema muito grande com vazamentos nessa laje e a Icon fez um ótimo trabalho aí. Vocês podem ter visto o detalhe com que ele tratou aquelas sapatas, onde fez uma caixinha com a colocação de um grout, fez um pezinho. Isso é para poucos. Então, a gente acaba aprendendo com o Roberto como fazer esse tipo de detalhe. Foi muito importante o que ele fez, né? Aqui, essa também é uma obra que eles fizeram, né? Uma residência em Brasília, né, Roberto? Ou, acho que em Goiânia ou Brasília, talvez eu tenha citado errado, mas é uma residência de alto padrão muito complexa. O Roberto ia passando as imagens para mim e eu ficava pensando assim, quero ver como é que ele vai solucionar isso. E ele tinha solução para tudo, porque tinha algumas situações muito complicadas de tubulação de ar-condicionado que descia, de alta complexidade de arremate, e o Roberto, eles fizeram brilhantemente essa obra, né? Aqui uma recuperação também de uma laje da Natura, né? Uma obra também muito interessante, e além da recuperação fizemos a impermeabilização com mantas de PVC. E aqui também o TCU de Brasília, uma obra muito grande, altamente complexa e difícil de ser executada. Foi uma obra de 25 mil metros quadrados, de impermeabilização de uma laje bem difícil e complicada, né? E aqui algumas situações de obras lá de fora, o estádio do Emirates Stadium, na Inglaterra. Essa aqui bem icônica, essa é uma obra do Dallas Cowboys Stadium, onde o campo gramado ele sai fora do estádio para tomar sol, e em dias de jogos eles locomovem o gramado para dentro do estádio. E
Essa é uma cobertura móvel, né? Esse estádio é totalmente climatizado também, foi feito com as mantas de PVC. Temos algumas situações, o Banco Europeu de Investimento, uma cobertura verde, e aqui o estádio em Zurique Stadium, onde havia uma impermeabilização com mantas de PVC, muito mais que isso, os painéis solares fabricados pela Sika, que é o Solar Roof, e além de tudo, de todo o apelo de sustentabilidade que traz os produtos Sika, as mantas de PVC, a Sika também fornece as placas solares para captação de energia solar. Era isso que eu tinha aí para apresentar a vocês. O Roberto falou muito bem dos nossos produtos. Eu acho que muito obrigado, Roberto. Agradeço aí a presença de todos. Obrigado a você, Marcos. Parabéns. Imagina. Obrigada, pessoal. Ótima apresentação. Já são 7h10, a gente tem algumas perguntas aí do público que a gente se comprometeu a responder. Então, para a gente não perder tempo, vou colocar aqui as perguntas do público para a gente tentar responder o máximo possível. Então, vamos lá. A primeira pergunta é do Renan. Logo no começo da apresentação, ele pede para citar qual que é o nome do produto que você e Roberto, inclusive na hora que você estava fazendo a sua apresentação, você fala para evitar o escorrimento da membrana. Então ele pergunta qual é o nome desse produto. Tá bem? Tá. Cláudia, desculpe, eu esqueci o nome da pessoa que perguntou. É Renan. Renan, desculpe. Boa noite, Renan. Esse produto ele chama-se Extender T de Tatu, tá? Você faz uma mistura nele com qualquer produto da Sika, qualquer produto assim, uma membrana que você queira ter uma condição de tixotropia nela. Então você faz essa mistura do Extender T e com isso você torna o material mais tixotrópico, ou seja, ele não vai escorrer durante a sua aplicação. Se você tem uma laje, algo que tenha uma inclinação superior a 30%, 25%, 40%, 30%, enfim, você poderia ter algum problema com superfícies verticais, e nesse caso você não vai ter. Então, espero que tenha respondido. Eu queria até complementar aí, Cláudia, que o Extender T, até o Roberto tem essa experiência também, a porcentagem dele numa mistura, ela é em peso, é pequena, porque o Extender T ele é muito leve. Então, quando a gente fala em 1 kg de Extender T, é uma quantidade enorme dele. Então, é um balde muito grande. É muito grande. Então, é uma coisa curiosa, às vezes até os clientes falam, pô, mas é só 3%, né? 3% em peso, mas quando você pega o peso do Extender T, ele não pesa nada, o volume dele é grande. Então, uma curiosidade, mas é um ótimo produto, realmente ele tem essa massa um pouco mais de tixotropia, que impede que o produto escorra. Parabéns, Roberto, é isso mesmo. Obrigado. Tá bom, muito obrigada. A próxima pergunta é do Henry. Ele fala o seguinte, quando você fala em membrana líquida, seria PU ou acrílica? Nós fizemos a apresentação basicamente de 4 produtos de membrana líquida, né? Um é o Sika Fio Rápido, um é o Reflex Pro, um é o Sika Elastic Sensor. Os dois anteriores. O primeiro é acrílico com esferas de vidro, o segundo é um acrílico com adição de poliuretano, o terceiro, que é o 612, é um produto de poliuretano puro, e o 701 é um poliuretano linfático com alta resistência a ataque químico e também a raios UVs, né? Então, quando nós referimos de cada aplicação, tanto pode ser acrílico, como eu havia dito que ela não pode ser confinada, tem que se observar a inclinação de caída, evitar empoçamentos, o que o 612 também requer alguns cuidados, mas não tão sérios quanto as membranas acrílicas. Então é um material que tem uma condição de aplicação muito melhor, né? Uma gama de aplicação bem maior. Ok? Obrigada, Roberto. Inclusive, o pessoal aqui está comentando, dando parabéns pelo conteúdo, agradecendo, falando que foi uma excelente apresentação, né? Então, só para aqui agradecer o pessoal que está interagindo no chat.
Vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta é do Afonso Moretti. Ele fala o seguinte: o mau uso do Holiday Detector pode provocar danos à impermeabilização? Isso é muito relativo, tá? Para você fazer o uso de um Holiday Detector, você tem que controlar a voltagem dele. Nós fizemos alguns ensaios, alguns testes, onde nós colocamos, para que você tenha uma ideia, um fio de fibra de vidro. Ele deve ter talvez o diâmetro de um fio de cabelo. Fizemos a solda de uma manta de PVC e na sequência nós fizemos alguns ensaios, ou seja, eu peguei um alfinete, fiz um furo, fiz um corte com estilete e fiz essa outra falha, simulando. E nós regulamos a potência do detector, né, Holiday, de varredura, e ele faz o quê? Ele gera uma corrente, onde alguns dizem que essa corrente ela chega a queimar. Em todos os ensaios que nós fizemos, nós não observamos essa condição. Então, ou seja, a potência que você coloca no equipamento é exatamente o que você necessita para que você faça o seu ensaio. O que você não vai fazer é você detectou o furo no teu sistema de impermeabilização. Você vai fazer uma marcação com uma caneta piloto, com, enfim, um círculo sobre a região de reparo, e você não vai parar com o teu equipamento, deixar que ele continue dando aquela descarga elétrica, atravessando o teu ponto que está perfurado e formando uma corrente de aterramento com o concreto, com o que estiver abaixo. Você não vai permanecer com aquilo parado. Se você permanecer, a gente costuma dizer no ditado, né, que água mole em pedra dura tanto bate até que cura, não é verdade? Então isso é uma boa prática. Não existe comprometimento com relação a isso, não. Espero que eu tenha respondido. Tá. O Edivando complementa essa pergunta, ele até fala, esse Holiday Detector é via úmida ou via seca? Ele é via seca, para que você não tenha enganos, vamos dizer assim, com o resultado, ok? Mas ele também, se tiver umidade sob a tua impermeabilização, ele também vai servir como um aterramento, um sistema que ele vai fazer vai fazer a conexão do ponto. Se você tem uma estrutura de concreto e você puder conectá-la nessa estrutura de concreto, porque você tem ferro, é um concreto armado e o próprio concreto em si também não é um isolante, não deixa de ser um condutor, então você vai conseguir um resultado sim dessa forma aí, tá? Vai te apresentar um excelente resultado. Eu aproveito apenas para fazer uma breve sobre essa pergunta. Até nós somos convidados a fazer nós somos chamados para fazer um orçamento onde uma empresa havia iniciado os trabalhos de impermeabilização com manta de PVC há quase 5 anos e os trabalhos foram paralisados porque essa empresa, enfim, por algum motivo, não sei, falência, não pôde atender, declinou depois dos trabalhos, e o cliente queria saber se nós poderíamos dar continuidade aos trabalhos. É claro que é possível dar continuidade aos trabalhos, desde que você se certifique de que a manta que está instalada, ela não tem perfurações, as soldas estão bem executadas, e para isso você só tem essa possibilidade de afirmar se você fizer um ensaio desse, onde você vai atestar que todas as soldas executadas estão perfeitas e que não existe perfuração. Na sequência, você vai aplicar o segmento da manta, ok? Ok. Vamos indo já para o final do nosso webinar. Eu vou colocar aqui mais uma pergunta. Tem os contatos aqui, né, deles, para quem ficou com alguma dúvida. Mas eu tenho uma aqui do João Vitor, que ele fala o seguinte: falando sobre a importância de existir um projeto de impermeabilização com detalhamentos específicos, hoje, qual é a porcentagem de obras da ECOM que possuem projeto de impermeabilização e não apenas a especificação técnica? João, é uma excelente pergunta sua. Infelizmente, no Brasil, existe uma ideia de que impermeabilização é domínio público. Isso é uma mentira.
A impermeabilização executada com um projeto, ela tem um custo muito inferior ao que você precisa fazer de reparo, ok? Nós temos o exemplo de um cliente agora que ele está refazendo absolutamente toda a impermeabilização dele. Por quê? Porque foi mal executada, porque não tinha um projeto, não tinha uma diretriz. Hoje eu diria para você, João, que infelizmente as nossas impermeabilizações ainda, elas têm um nível de projetos que não chega a 10%. Tá? As empresas não adotam isso, elas utilizam-se do sistema de impermeabilização pela boa prática, pela experiência, infelizmente. Mas eu diria para você, respondendo a sua pergunta, que o volume de obras que nós temos pego com projetos, eles chegam próximos a 10%, talvez um pouquinho mais, talvez um pouquinho menos. João, obrigado pela pergunta. É muito interessante mesmo, eu estava curiosa aqui para ouvir a resposta. Então, pessoal, vamos chegando ao final, vou fazer aqui o encerramento para vocês. A gente fica muito feliz, né, com esse projeto dos especialistas ao vivo. Então, com transmissões ao vivo de diversos conteúdos voltados para a área de engenharia civil, os webinários da SICA foram criados com o objetivo de ajudar os parceiros da marca a ampliarem seu conhecimento de forma rápida e prática. Queremos que os nossos clientes, parceiros, colaboradores e profissionais do mercado possam utilizar esse período para se atualizar com conteúdo educativo, mas também interativo. Agradeço muito, engenheiro Roberto, obrigada de estar aqui com Cláudio. Obrigada a todos que participaram desse webinar e fizeram dele um sucesso. Um abraço a todos. Obrigado, boa noite a todos. Obrigado, Marcos, obrigado, Cláudia. Obrigado a todos também pela participação, Roberto e Cláudia. Tchau, boa noite.